Bem-vindos à Unidade Curricular Gestão das Pessoas. Como já vos disse no Moodle, é um prazer voltar a encontrar-vos e estar novamente presente nas vossas vidas, desta vez numa unidade curricular um bocadinho diferente, Gestão das Pessoas. Tenho aqui os meus contactos, contacto e-mail, contacto telefónico, Skype, que será a forma privilegiada que iremos utilizar para comunicar. Relativamente ao conhecimento, aquilo que iremos tratar nesta unidade curricular, iremos começar por falar da estratégia organizacional e a gestão das pessoas, concretamente a evolução do conceito da gestão de recursos humanos, o desenvolvimento das organizações, alguns exemplos das boas práticas, recuperando os conceitos em termos do endomarketing, o processo de escolher pessoas, recrutamento, a elaboração da definição e análise da função, fontes de recrutamento, meios de recrutamento especializado, recrutamento online, posteriormente a seleção, como é que nós escolhemos, como é que selecionamos pessoas, algumas técnicas de seleção, os manuais e os programas de acolhimento nas organizações, a criação do tamanho ideal do colaborador, desvinculação, downsizing, processo de envolvimento de pessoas que inclui a avaliação e a gestão de desempenho, a formação profissional, as mudanças organizacionais e depois, por fim, o processo de manter as pessoas, sistema de recompensas, incentivos, construção de carreiras, a qualidade de vida no trabalho e os conceitos associados à higiene e segurança no trabalho. Em termos de resultados, espera-se que no final do semestre o aluno seja capaz de realizar um plano estratégico de gestão das pessoas numa organização específica ou equipa de trabalho. O plano deve estar alinhado com a estratégia da respectiva organização ou equipa e deve contemplar as fases, ações, métodos, técnicas e instrumentos mais adequados para a sua implementação. Em termos de plano, iremos percorrer aqui alguns dos pontos do programa, principalmente os que estão associados à parte da avaliação. Portanto, a descrição do módulo, a identificação do docente, contacto em termos de horas, as competências mais específicas, competências mais gerais, os conteúdos programáticos são iguais àqueles que já vos apresentei anteriormente, e depois a parte da avaliação. Portanto, a avaliação contínua contemplará quatro aspectos ou 4 pontos. O primeiro momento será um trabalho individual que irá ser apresentado no dia 17 de junho. O segundo momento é um teste individual, de 1 de julho. O terceiro momento será a apresentação de um trabalho de grupo, dia 22 de julho. E ao longo deste período que vou estar aqui a trabalhar com vocês, irei colocando alguns desafios que terão uma ponderação de 5% na avaliação. Em termos do primeiro trabalho, o que é suposto vocês fazerem? Portanto, o trabalho é sobre as melhores empresas para se trabalhar, em termos de boas práticas, em termos de marketing interno, e os alunos deverão preparar uma apresentação com uma duração de 10 a 15 minutos, apresentando uma breve análise da evolução da gestão de recursos humanos em Portugal, gestão estratégica de pessoas e boas práticas, bem como uma apresentação de 5 empresas. Tem que fazer uma breve descrição do setor, da empresa e dos fatores valorizados pelos trabalhadores dessas 5 empresas, e deverão selecionar as empresas a partir da revista Exame, das 100 melhores empresas para trabalhar em Portugal, ou então acedendo ao site Great Place to Work, escolhendo as empresas com as quais mais se identificam ou gostariam de conhecer um bocadinho melhor. Em termos de leituras obrigatórias, principalmente para aquela primeira parte do trabalho em que tem que fazer esta abordagem da gestão de recursos humanos em Portugal e da gestão estratégica, eu sugiro a leitura do Manual de Gestão das Pessoas e do Capital Humano, e uma vez que não saberia se seria um acesso ou não ao manual, digitalizei e já tenho disponível no Moodle essa informação. Em termos da metodologia prevista para o feedback, portanto, posteriormente, depois da apresentação, se farei alguns comentários, será lançada a nota e será transmitido feedback aos alunos. O segundo momento é um teste de avaliação individual, portanto, contemplará uma primeira parte que vos será dada
conhecer previamente à prova, e uma segunda parte que terão que responder no momento agendado, que é constituído por perguntas de verdadeiro e falso, tendo que justificar as falsas. O terceiro momento é um trabalho de grupo, grupos de 2 a 3 elementos, e terão que criar um departamento de recursos humanos numa empresa fictícia ou real. Deve contemplar uma breve apresentação da empresa, a definição da missão da empresa, a apresentação do departamento de recursos humanos, a criação de um manual de acolhimento para os novos colaboradores, a descrição de uma função da empresa, a criação de um processo de recrutamento e seleção de um candidato, definição de um plano de formação para o colaborador, criação de um instrumento de avaliação de desempenho e, por fim, um cronograma de atividades. Este trabalho é mais complexo, portanto, engloba um relatório escrito e a apresentação do trabalho, que será também no dia 22 de julho, em horário efetivamente a combinar. E depois os pequenos desafios que são lançados ao longo do semestre, como forma de nos manter alerta e atentos para esta unidade curricular. Em termos de calendário, tem aqui o calendário das sessões, síncronas e assíncronas. Chamar a vossa atenção só para um aspecto. Uma vez que nós nos vamos encontrar à terça-feira, e no próximo dia 10 de junho é feriado, então adiamos esse encontro do dia 10 para o dia 13, que é na sexta-feira, e tirando essa exceção, encontrar-nos sempre às terças-feiras, das 20 às 22 horas. E, mais uma vez, privilegiarei a forma de contacto, o Skype. Em termos de bibliografia fundamental, vocês têm aqui algumas referências, sendo que alguma da documentação ser-vos-á fornecida, os manuais, e, portanto, qualquer tema ou qualquer referência mais específica será fornecida durante o desenvolvimento das sessões. Portanto, sugiro agora uma leitura um bocadinho mais atenta do plano da unidade curricular para esclarecerem e retirarem quaisquer dúvidas que vos possam surgir. Então, o que é a gestão das pessoas? A gestão das pessoas é mesmo isso, gerir pessoas. Seria fácil se não fossem efetivamente as pessoas, com todas as suas particularidades, todas as suas especificidades, todas as suas qualidades e defeitos que nos tornam difíceis efetivamente de gerir. Pessoas nas organizações, muitas vezes confundimos muitos conceitos. Pessoas enquanto pessoas, recursos humanos, pessoal, capital humano, empregados, trabalhadores, colaboradores, funcionários ou parceiros. Serão então as pessoas recursos ou parceiros das organizações? Na verdade é que tendemos cada vez mais a que as pessoas sejam parceiros das organizações, trabalhem numa perspectiva de bem e de benefício comum. Contudo, infelizmente, ainda vemos muito enquanto recurso o meio para efetivamente atingir um fim em termos de trabalho. Para darmos ou para iniciarmos esta temática, apresento-vos algumas definições sobre o que é que são a gestão das pessoas, conjunto de políticas e práticas necessárias para conduzir os aspectos da posição gerencial relacionados com as pessoas, incluindo o recrutamento, a seleção, a formação, recompensas e avaliação de desempenho. Conjunto de ações integradas sobre as relações de emprego que influenciam a eficácia dos funcionários nas organizações. A gestão de pessoas refere-se às políticas, práticas e sistemas que influenciam o comportamento, as atitudes e o desempenho dos membros da organização, no sentido depois de aumentar a competitividade e a capacidade de aprendizagem da organização enquanto um todo. Gostava agora de saber quais as vossas expectativas face a esta unidade curricular. Pensem sobre isto e no próximo dia 3, às 20 horas, quando vão vocês, para falarmos um bocadinho sobre estes temas. Até lá!